Olá, eu sou o Odir, sou dono desse canal, sou doutor pela Universidade de São Paulo e gostaria hoje de falar da diferença entre deficiência mental e deficiência intelectual. Você sabia que há diferença? Não, provavelmente não. Porque mental e intelectual às vezes são utilizados como sinônimos e não são. Mental é tudo aquilo que se refere à mente, e a mente inclui o lado intelectual racional, mas também o lado emotivo, emocional e uma série de comportamentos ou atitudes que são de fundo inconsciente, conforme explica a psicanálise. A mente é um conceito muito mais amplo do que a intelectualidade. E aí? E aí você veja, o autismo tem status de deficiência no Brasil. Em alguns países não, mas aqui no Brasil ele tem um status de deficiência. Não necessariamente é uma deficiência física. Muitos autistas andam, têm todos os membros. Muitos não, a ampla maioria. Claro, pode existir um autista cego, pode existir um autista cadeirante, né? Mas essa deficiência, cegueira, a deficiência visual, ela não é característica do autismo. A deficiência visual é característica da cegueira. O fato de não mexer as pernas, ser paraplégico ou tetraplégico é o que caracteriza o cadeirante, mas não caracteriza o autismo. Então, o autismo é caracterizado por uma deficiência mental. Mas algumas pessoas acham que não, por quê? Porque conhecem autistas com inteligência acima da média. Autistas que estudam, que atingem graus altos de escolaridade, que possuem habilidades extraordinárias ou memórias fantásticas ou hiperfocos muito desenvolvidos, às vezes falam muito bem ou escrevem muito bem, escrevem livros com conteúdo complexo e etc. Há uma série de intelectuais autistas. Hoje a academia tem lá os seus intelectuais autistas. E daí você pergunta, mas essas pessoas são deficientes mentais? E se eu falar que são deficientes mentais sem deficiência intelectual? Talvez fique mais claro? Talvez fique mais claro. Sim, porque deficiência intelectual não é característica do autismo. Você pode ser autista sem ter deficiência intelectual. Mas o que caracteriza o autismo? O pensamento rígido, a dificuldade de sair das suas atividades, o hiperfoco. E as sensibilidades, a hipersensibilidade. São as características do autismo. Né? As hipo e hipersensibilidades e o pensamento rígido. Então, o que o autista tem que caracteriza o autismo? Se não é a deficiência intelectual, o que ele tem como deficiência mental? Ora, nós temos tudo sensorial, para usar uma expressão que foi utilizada por um autista uma vez num grupo, o sensorial todo zoado. A zoação do sensorial é uma característica mental. E nós temos, às vezes, hipersensibilidade à luz, hipersensibilidade a cores. Nós temos o pensamento rígido. E você já notou que em todas os vídeos eu estou de camiseta preta, porque eu pareço que só uso roupa preta. Por quê? Porque como autista eu tenho um probleminha de tomada de decisão. Tomada de decisão não escolher se eu vou fazer direito, ou se eu vou casar, ou se eu vou comprar uma casa, ou comprar um carro, ou mudar de país. Não essa decisão. A decisão prosaica. O que eu passo no pão? Manteiga ou requeijão? Qual é a cor da camiseta que eu vou usar hoje? Essas decisões são difíceis de tomar. E não é aquela coisa sei lá, do toque ou de qualquer outro transtorno, né? Simplesmente você se perde ali na hora da escolha.
Acontece. É um probleminha de tomada de decisão que eu tenho como autista. E muitos autistas têm isso. Vejam que os autistas adoram as rotinas, né? Comer sempre a mesma coisa, sentar sempre no mesmo lugar, usar sempre o mesmo tipo de roupa, por uma questão de tomada de decisão. E você ter aquela vida já estruturada permite você não passar por essa forma de estar perdido na tomada de decisão. Por isso o autista é capaz de virar a cidade procurando aquela comidinha que ele sempre come. Você fala, mas tem muito mais trabalho para não resolver uma questão prosaica? É uma característica do autismo, por isso é um transtorno. Né? É uma característica. E toda a parte sensorial. Toda a parte sensorial. Muito autista usa barba como eu, porque fazer a barba é sensorialmente extremamente irritante e dolorido. Não é uma questão de estética. Daí você deve estar falando, você está cabeludo. Pô, ir no barbeiro às vezes é complicado também. Tá? É toda uma operação, é gente mexendo na cabeça da gente. É um negócio complicado para muitos autistas. E eu sou um autista leve, autista nível 1, imagina para o nível 2, para o nível 3. E aí, você pode ficar surpresa, a pessoa tem diagnóstico de autismo nível 2, é quase não verbal, fala com muita dificuldade, mas escreve com uma beleza, demonstra uma inteligência superior nos seus textos. Ela não tem deficiência intelectual, mas ela tem uma deficiência mental que a impede de falar adequadamente. Por quê? Porque a operação de falar não é só a boca e os giros temporais, a parte do cérebro que coordena todo esse processo. Sim, nós temos problemas nesse setor. É comum. Quase todo autista tem algum probleminha de processamento da fala, às vezes de ouvir, às vezes de falar. Aí você vai falar, ah, mas você não tem. Você não sabe, você nunca foi comigo num bar, numa roda de bar, e me viu completamente perdido com um monte de gente falando ao mesmo tempo. Completamente tonto, tentando, sem saber em quem focar, etc. Eu tenho também. Pois é, características do autismo. Então vejam, quando nós falamos que o autista é um deficiente mental, não necessariamente ele é deficiente intelectual. Aliás, muitos autistas nível 1 possuem intelectualidade acima da média. Mediana ou acima da média. Tanto que há um preconceito positivo em torno da antiga síndrome de Asperger, dizendo que era síndrome dos gênios. E daí, quando você ganha um diagnóstico de síndrome de Asperger, todo mundo olha para você como se visse um gênio. Não, não é bem assim, né? Não é todo aquele que ganhou um diagnóstico de síndrome de Asperger que tem uma inteligência acima da média. Outros não têm. Acontece. Então vejam, o autismo é um fenômeno que permite níveis de intelectualidade altos, baixos, medianos. O autismo é um fenômeno mental que tem lá as suas características, as suas condições, que legalmente são vistas como deficiências. Sim, porque a lei 12.764 estabelece lá num dos seus artigos que para efeitos legais o autismo é deficiência. E é interessante essa lei porque ela traz critérios para diagnóstico de autismo. Quem é autista perante a lei? Por favor, consulte a Lei 12.764 de 2012, que ano que vem vai fazer 10 anos de promulgação. Consulte. Então veja, repetindo, deficiência mental não é deficiência intelectual. Toda deficiência intelectual é uma deficiência mental.
Nem toda deficiência mental é deficiência intelectual. Uma é espécie de um gênero maior. Claro isso? Então, esse vídeo eu faço basicamente para autistas que estão aí num certo conflito. Como assim? Eu sou deficiente mental, mas eu estou na universidade. E eu me vejo como deficiente mental por um motivo bem simples. Eu entendo as minhas dificuldades, as minhas inabilidades. É que a palavra deficiência tem um peso muito grande, né? Mas, por outro lado, não temos necessariamente déficit intelectual. E ser caracterizado como deficiência nos permite acessar todos aqueles direitos daquele arcabouço legal em torno das pessoas com deficiência. Que, por incrível que pareça, talvez sejam os autistas que mais precisem dessa legislação. Porque essa legislação nos dá prioridade nos atendimentos, e quando eu falo prioridade nos atendimentos, não quero dizer apenas você não pegar fila. Significa ter uma certa prioridade nos atendimentos médicos, na rede pública, uma preocupação maior com as suas necessidades. Então, você que é autista, não fique preocupado se você for caracterizado como pessoa com deficiência. E você que é pai ou mãe de autista, entenda. Deficiência intelectual é diferente de deficiência mental. O fato do seu filho ou da sua filha ser considerado uma pessoa com deficiência mental não quer dizer que ela tenha um déficit intelectual. Vocês notaram que eu não usei o termo retardado? Porque o termo retardado é muito antigo. Uma pessoa de 15 anos que tenha uma mentalidade parecida com uma criança de 10, ela não tem um retardo no crescimento. Ela tem um desenvolvimento diferente que lhe dá aquelas características. Né? É um desenvolvimento diferente que lhe dá as características. Então vamos entender. Todo autista possui algum grauzinho de deficiência mental. Mas um percentual grande de autistas não tem qualquer déficit intelectual, nenhuma deficiência intelectual. Ok? Certo? Claro? Espero ter esclarecido. Muito obrigado. Por favor, se quiser, assine o canal. Dê o seu joinha se você gostar. Tá bom? Muito obrigado. Até logo.